presença hoje é do governador do estado do Espírito Santo, Renato Casagrande, com quem nós passamos a conversar. Governador, primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar conosco aqui. A alegria está aqui, é uma alegria também. Uma alegria com você mesmo. E com quem está nos acompanhando. Os que não são encarnacionistas acham que as pessoas deviam ter duas vidas, uma para ensaiar, outra para viver de fato. O senhor está tendo uma segunda oportunidade de gestão. Há coisas que o senhor não repetiria e há coisas que o senhor manteria? Sim. Tipo? Avalio que sim. Há coisas que eu repetiria, por exemplo, é resultado de gestão. Assim, nós tivemos do mandato passado, 2011 até 2014, uma gestão com muitos resultados na área de infraestrutura, em programas sociais. Destaco aqui o programa Estado Presente, que eu estou voltando com ele, na verdade. Então, tem muitas ações que eu repetiria, sim. Tem muitas ações que eu não repetiria. Por exemplo, eu governei numa ampla frente política e que isso foi assumido na campanha e isso tive que trazer para dentro do governo, né? O grupo do ex-governador, que na época me apoiou, eu fiz um compromisso e assumi esse compromisso e cumpri esse compromisso. Então, produzi muitos resultados, poderia ter produzido até mais, né? Se tivesse tido um conjunto e uma equipe que tivesse compromisso com o projeto político que eu defendi na campanha eleitoral. Então, essa amplitude dessa aliança, eu não repetiria mais, tá certo? Assim, se pudesse voltar lá em 2010, eu teria sido candidato a governador sem o apoio daquele grupo político. Se eu pudesse fazer essa avaliação de uma obra pronta, diz que ser engenheiro de obra pronta é fácil, né? Então, verdade. Profetizar o passado. Também compreendo que a ação do governo precisa ser uma ação muito direta com as pessoas, com a sociedade diretamente, com menos intermediários, tá certo? Usei muitos intermediários no governo passado e quero fazer uma ação mais direta do governo com o cidadão. Lógico que os meios também de contato com a sociedade também mudaram muito nesses últimos 4 anos, né? Mas mesmo assim eu usei muitos intermediários e quero usar menos intermediários, quero fazer uma comunicação mais direta. Algum momento você se sentiu refém do staff que não era seu? Refém não, mas sim, como era compromisso, né? Então não me senti refém hora nenhuma, que eu fiz aquilo que eu achava que devia ser feito, tá certo? Uhum. Mas na política só tem... a palavra é o documento, né? Mas o compromisso não era recíproco, então? O compromisso não foi recíproco. Tanto é que nós... o desfecho demonstrou isso. Claramente. Tá certo? Mas o que importa, na verdade, é que o resultado do governo passado foi um excelente resultado. Tanto é que eu saí do governo muito bem avaliado, tá certo? E a população agora me deu outra oportunidade também com base naquilo que eu fiz de 2011 até 2014, governando numa época difícil. Você se lembra, assim, o debate que a gente teve com relação ao Fundap, ao lote de petróleo, as manifestações que eram constantes naquela época, em 2013 em especial. Então tivemos, assim, recordando momentos difíceis, momentos daquelas chuvas torrenciais de dezembro de 2013. Então, momento difícil de governar naquela época, mas que a gente teve muitos resultados. Então, mesmo cumprindo o compromisso, que compromisso é o que vale na política, nós tivemos bons resultados e a população me dá, de fato, né, a honra de governar o Estado novamente. Governador, a controvérsia entre o governador que saiu e o senhor a respeito da situação efetiva de caixa do Estado. O que o senhor encontrou realmente? Encontrei um Estado equilibrado, com 450 milhões de reais em caixa, aproximadamente 440 milhões de reais em caixa. Uma situação pior do que eu deixei em 2014. Eu deixei em 2014 1 bilhão 980 milhões de reais em caixa. Então, eu assumi um governo equilibrado, mas com uma condição, com um lastro financeiro pequeno, né? Porque isso é uma folha de pagamento no mês, tá certo? Esse valor que eu recebi. Mas
não quero aqui desmerecer obra que eu falo, feito de ninguém. Né? Assim, o Estado tem um histórico de gestão fiscal responsável. Eu deixei em 2014 uma nota A na gestão fiscal, né, para o governo que me sucedeu, que agora terminou o governo em 31 de dezembro, e quero receber o Estado com nota A na gestão fiscal. Assim, o que eu não faço é desmerecer o trabalho de quem fez. Então, assim, se eu entreguei com nota A, recebo com nota A. Diferente do que disseram que eu tinha entregue um Estado desorganizado. É só você ir no site da Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da Fazenda, vai verificar que em 2014 nós fechamos o governo com nota A na gestão fiscal, até porque as pessoas sabem que eu sou um gestor responsável, um político que prezo pelo equilíbrio fiscal, mas mais do que isso, compreendo que gestão fiscal não é um fim em si mesmo. Do mesmo jeito que eu recebi a nota A na gestão fiscal, é um meio de fazer consecução de fins. É um meio de prestar serviço adequado na área de infraestrutura e na área social. Mas eu recebo uma saúde com muitos problemas, tá certo? Recebo uma segurança pública com muitas dificuldades, recebo uma área do sistema prisional estourando e recebo um Estado sem investimento em infraestrutura. Então, eu preciso fazer, como farei, uma gestão fiscal responsável, mas você pode ter certeza que essa gestão será um instrumento para que eu possa melhorar a vida das pessoas. A presença hoje é do governador Renato Casagrande. Nós voltamos já. Voltamos com a presença do governador Renato Casagrande. Governador, de qualquer maneira, o senhor falou que o senhor teve um momento na sua primeira experiência na gestão do Estado, que teve que ser curvado, de uma certa maneira, as contingências da composição das alianças. Agora também sua candidatura, ela envolveu um grande arco de alianças. E como conciliar a retribuição a essas alianças com a necessidade de montar uma equipe competente? Primeiro, essa aliança da eleição de 2018 foi a aliança que eu a fiz, tá certo? Em 2010, eu era pré-candidato ao governo, sem ter anunciado que seria, mas as pessoas diziam que eu seria pré-candidato ao governo, mas tinha um isolamento político, estava só com o PSB, mas mesmo assim estava com boa posição na pesquisa em 2010, tá certo? E fui chamado para uma composição que eu aceitei, essa composição em que eu já assumi uma aliança feita, né? Eu não forjei essa aliança, tá certo? Essa aliança, eu assumi a posição de candidato ao governador, o vice-governador, que é meu amigo, estará no meu governo a partir de fevereiro, que é o Givaldo Vieira, já tinha até sido escolhido como vice-governador. Né? Então, eu assumi uma posição de candidatura ao governador sem ter forjado, né, e sem ter composto aquela aliança. Em 2014, eu fiz uma aliança, perdi a eleição, tá certo? Em 2018, eu de novo fiz aliança. Então, a aliança é grande, com 18 partidos, nenhum partido me fez nenhuma exigência para fazer a coligação comigo, eu não prometi nada a nenhum desses partidos. Tem alguns desses partidos que estão compondo o meu governo, nem todos comporão o meu governo, então eu não tenho um compromisso. Assim, desde o início, eu que amassei o barro para poder fazer esse tijolo e começar a construção dessa casa, tá certo? Então, desde o início, isso foi da minha mão, da minha liderança, que foi forjada essa aliança, por isso que, apesar de ter uma aliança grande, o meu nível de inserção como líder nessa aliança, hoje é muito mais legítimo. Governador, colheu-se alguns questionamentos, pelo menos para algumas indicações que você fez recentemente na montagem do seu staff, para a educação e para a segurança. Uma por o titular ser identificado com a ideologia que parece ter sido rechaçada, pelo menos na região sudeste, nas últimas eleições. O outro porque talvez não exibisse credenciais satisfatórias para a função da segurança. O que o senhor diz? Os dois são competentíssimos, pessoas equilibradas, de bom senso. O Roberto Sá, o secretário de Segurança, tem certeza que fará um grande trabalho, é um profissional, é um tenente-coronel da reserva, é um delegado federal da Polícia Federal,
teve a oportunidade de trabalhar nos estados mais complexos do país, que é Rio de Janeiro, e trabalha com muita integração, uma visão de integração entre as forças policiais, das forças policiais com a sociedade, do governo com a sociedade. Então ele é uma pessoa que tem perfil para fazer um bom trabalho. E o Vitor De Angelo é um professor, uma pessoa que tem doutorado, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de bom senso. É lógico que ele é um teórico assim, da academia, da Universidade da UVV, escreveu sobre diversos temas, escreveu sobre o socialismo, até porque durante o período que ele se formou, fez mestrado, fez doutorado, quem estava no governo era o governo do PT, então era natural que ele pudesse fazer essas avaliações, tá certo? Mas ele é um acadêmico, né, de muito equilíbrio e já está fazendo um grande trabalho na Secretaria de Educação. E nossa equipe, Stack, se você me permitir, claro, é a equipe que aponta para onde a eleição apontou. A eleição apontou para uma mudança, né, para uma renovação. Se você olhar para a minha equipe... Ou pelo menos uma rejeição a algo, né? Não, mas eu sei, mas a rejeição não é só ideológica. Você vê que teve gente muito ligada a Bolsonaro que perdeu a eleição. Sim. Tá certo? Então, assim, não é só ideológica, é uma renovação também de pessoas, de quadros, tá certo? De cultura política, de ideias, tá certo? Então, tem um viés conservador nessa mudança? Tem. Mas também tem uma necessidade de prática nova, tá certo? Mais do que um viés conservador, tem um sepultamento, né, de uma prática patrimonialista, né, da política atrasada, tá certo? Da velha política ultrapassada que a gente tem que enterrar. E o meu governo aponta para essa transição. Eu tenho pessoas mais experientes no meu governo e apontei para diversas lideranças novas do governo. Você citou aí o Vitor De Angelo, poderia citar o Fabrício Noronha, da Cultura, posso citar o secretário de governo, o secretário da Casa Civil, posso citar diversas lideranças do turismo, que são lideranças novas, que estão aí se forjando, se formando, né, e que já dão a sua contribuição e que estarão por muito tempo dando contribuição ao Estado do Espírito Santo. Você falou a respeito de prática nova, o senhor apresentou uma prática nova, por isso o sentimento de que o senhor estava vindo com a pegada mais executiva desta feita, principalmente, por exemplo, nessa questão do orçamento. No exercício anterior, tão logo seu sucessor se elegeu, ele foi lá na Assembleia e, de uma certa maneira, interveio. Agora o senhor fez a mesma coisa, o senhor foi lá e foi negociar os remanejamentos do orçamento de acordo com as suas prioridades administrativas. No SEBRAE também, o senhor, na gestão anterior, o senhor deixou correr meio frouxo, me pareceu. Agora o senhor entendeu talvez a importância estratégica daquela instituição no fomento à pequena empresa. É verdade. O senhor está com outra pegada. Eu não vou dizer que eu estou com outra pegada, assim, o momento exige essa postura, tá certo? Eu sempre gostei muito do Executivo e do Legislativo, a pessoa sempre gosta mais do Executivo ou do Legislativo, assim, eu gosto das duas atividades, todas as funções que eu exerci com muita vontade de exercê-la. Então eu governo com muito ânimo. Eu não governo por sacrifício, achando que eu estou chegando ao final do dia esgotado. Sofrido. Não, eu governo, eu acordo com vontade de trabalhar, tá certo? Então, para quem faz o que gosta, isso é bom. Tenho certeza que você também é assim aqui na sua atividade profissional, tá? Então, assim, o orçamento eu tive que adequá-lo, porque o governo que encerrou em 2018, ele criou muitas expectativas para agora, para esse ano de 2019, tá certo? E eu sei que tem uma expectativa positiva para 2019, mas tem muitas incertezas também. Sim. Então eu precisei jogar para baixo as expectativas, tá certo? Para não aumentar a frustração, para não gerar frustração. E para gerar até surpresa. Quem sabe a economia brasileira vai bem, a gente tem receita boa, e a gente pode fazer mais do que a gente está apontando no orçamento. Isso é melhor do que você ter um orçamento muito soberano, superestimado, e depois ter cortado no meio do ano, tá certo? Então, eu preciso começar o ano com esses dois pés plantados no chão, né? Lógico, minha cabeça sempre ligada e linkada aos meus sonhos, mas os dois pés plantados na realidade do presente. Então, eu preciso plantar esses dois pés aqui e ir caminhando em direção aos sonhos que nós construímos junto à população capixaba. Nosso tempo está se esgotando por aqui, nessa edição do Presença, mas eu convido você a estar conosco amanhã na sequência dessa conversa com o nosso governador, com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Até já!
Música